Oi, gente, tudo bom? Hoje vamos estudar mais um pouquinho de Lacan, ainda no livro 1, sobre os escritos técnicos de Freud. O texto de hoje vai ser o eu e o outro. Nossa, o outro sempre nos meus discursos da psicanálise estão presentes aí, né? Sempre no consultório trago viva a lembrança do outro, não tem como. E aí, como no outro seminário ali, nos outros textos de Lacan, ele traz algumas implicações de Freud, né? E traz aqui sobre outros textos, né? Que nem ele fala sobre a dinâmica da transferência do texto ali de Freud, que vale a pena olhar também profundamente, fazer essa conexão entre o que o Lacan está falando, o texto que ele está falando, se referenciando, né? Acho que é bem importante ali nessa questão do estudo. E ele começa falando sobre a resistência, né? A resistência e a transferência, o sentimento da presença. Agora se preparem para o meu alemão maravilhoso aqui, ó. Não, nem tenho, né? Verwendung versus Verdrängung. Mediação e revelação. E as inflexões da palavra. Aí ele puxa ali que a última vez foi falado sobre qual que seria a natureza da resistência, sobre essa ambiguidade, e aí ele fala sobre as formulações de Freud. Diversas formulações de Freud parecem mostrar que a resistência emana daquilo que está para se revelar, isso é, do recalcado, do Vendrangt, ou ainda do Anterdruckt. Os primeiros tradutores traduzindo, ele fala aqui sobre as traduções, se seriam a mesma coisa, que ele não vai entrar nesses detalhes de tradução. Mas é importante sobre essa fala inicial dele aqui. Da onde que vem a resistência? Da onde que ela surge? Do lado recalcado. Aquilo tá recalcado, tá escondido, e aí causa resistência e não pode sair daqui. Tá recalcado. Aí ele fala, então, sobre os escritos técnicos do Freud, sobre o texto sobre a dinâmica, chamada dinâmica da transferência. Como todos os textos dessa coleção, não se pode dizer que tenhamos motivos para estar inteiramente satisfeitos com a sua tradução. Existem inexatidões singulares, que vão até os limites da impropriedade, algumas espantosas. Elas vão todas no mesmo sentido, que é apagar as arestas do texto. Aqueles que sabem alemão, nem sei o quanto recomendar que se dirijam ao texto original. Então é interessante como a importância que Lacan fala sobre podendo, busquem o original. Isso a gente vê em tudo, né? Quando você vai ler uma literatura, quando você vai ler algum outro tipo de texto, se você puder buscar o original e você tiver essa noção da língua, né, original, quanto que você vai entender melhor. Então ele fala sobre, poxa, essas questões da tradução acabam atrapalhando, né? Se vocês puderem, ó, busquem lá que vocês vão ter o suprassumo do negócio mesmo no original. Fala sobre um ponto ali na penúltima linha desse texto do Freud, ó, que isola uma frase muito pequena que parece estar ali sem que se saiba por quê. Enfim, lembremos-nos, ninguém pode ser morto em absentia ou em efígie. No texto alemão existe, porque é preciso se lembrar que ninguém pode ser morto em absentia ou em efígie. É articulado a frase precedente. Isolada, a frase não se compreende, quando o texto de Freud é perfeitamente articulado. Então, ele fala sobre essas complicações que tem quando ele busca ali, a tradução não tá legal, então acaba causando uma diferença de entendimento, de compreensão, que não é tão profunda. E aí ele começa o seminário dele falando sobre o núcleo patógeno dito por Freud nesse texto ali. Entendemos o complexo patógeno, às vezes muito aparente e às vezes quase imperceptível. Traduzirei antes por ou bem aparente como sintoma, ou bem possível de aprender, não manifesto, porque se trata de maneira pela qual o complexo se traduz, e é da tradução do complexo que se diz que ela é aparente ou que ela é imperceptível. Não é mais a mesma coisa que dizer que o próprio complexo é. Existe na tradução francesa
um deslocamento que basta para produzir uma flutuação. Eu continuo. Desde a sua manifestação no consciente até as suas raízes no inconsciente, chegamos logo a uma região em que a resistência se faz sentir tão nitidamente que a associação que surge então leva a sua marca dessa resistência e nos aparece como um compromisso entre as exigências dessa resistência e a do trabalho de investigação. Não é propriamente a associação que surge, é Nature, Enfal, a mais próxima, a próxima associação. Mas, enfim, o sentido é conservado. A experiência, aí está o ponto capital, mostra que é aqui que surge a transferência. Quando alguma coisa entre os elementos do complexo no conteúdo desse é susceptível de se reportar à pessoa do médico, a transferência ocorre, fornece a ideia seguinte e se manifesta sob a forma de uma resistência, de uma parada das associações, por exemplo. Tais experiências nos ensinam que a ideia de transferência chegou a deslizar, de preferência a todas as outras associações possíveis, passíveis, de preferência a todas as outras associações passíveis até o consciente, justamente porque ela satisfaz a resistência. Esta última parte da frase é sublinhada por Freud. Um fato desse gênero se reproduz um número incalculável de vezes ao longo de uma psicanálise. Todas as vezes que nos aproximamos de um complexo patógeno, é antes a parte complexa que pode se converter em transferência, que é empurrada em direção ao consciente que o paciente se obstina em defender com a maior tenacidade. Então, esse é um trecho que ele fala sobre essa questão da transferência. Bom, o que eu entendi mais ou menos dessa parte aqui? Que assim, tem uma resistência muito grande e inconsciente, a raiz dela é profunda, um núcleo patógeno ali dentro dela. E aí a pessoa, o paciente vai jogar para a consciência, na forma transferencial para o médico ali, para o psicanalista, aquilo que é mais complexo daquilo, mas que é confortável mais ou menos para que o recalque continue acontecendo. E aí eu defendo aquilo. Que eu posso mais ou menos entender disso? Quando há uma questão transferencial, uma implicação diretamente com o psicanalista, que é uma questão também de defesa, né? Então eu me defendo com aquilo ali para proteger aquilo que está recalcado, porque aquilo que está recalcado é muito intenso, muito profundo. Foi mais ou menos o que eu entendi dessa parte. E ele fala também, o que é importante frisar, sobre, fornece a ideia seguinte, se manifesta sob a forma de uma resistência, de uma parada das associações. Por quê? Exatamente, a resistência. A resistência ela é tão intensa que acontece a transferência para proteger essa resistência desse conteúdo que está recalcado. Então, param de acontecer as associações livres, porque se elas fluírem livremente, vão escapar para o consciente aquilo que está guardadinho lá. E aí, o corpo tenta proteger, né? Aí, aqui, um outro ponto na sequência aqui do texto de Lacan. Os elementos desse parágrafo que merecem destaque são estes. Inicialmente, logo chegamos a uma região em que a resistência se faz sentir com nitidez. Opa, chegamos num ponto aqui que tem muita resistência. Aqui não é legal tocar. Essa resistência emana do processo mesmo do discurso, de sua aproximação, se é que posso dizer isso. Em segundo lugar, a experiência mostra que é aqui que surge a transferência. Nesse ponto de proteção ao recalcado, surge a transferência. Em terceiro lugar, a transferência se produz justamente porque satisfaz a resistência. Para satisfazer, então, essa resistência que eu estou tendo com os conteúdos, eu faço com que saia a transferência, que ela aconteça. Em quarto lugar, um fato desse gênero se reproduz um número incalculável de vezes ao longo de uma psicanálise. Trata-se de um fenômeno sensível na análise. E essa parte do complexo que se manifestou sob a forma transferência é empurrada para o consciente neste momento. O paciente obstina-se em defendê-lo com a maior tenacidade.
Aqui se junta uma nota que coloca em relevo o fenômeno do que se trata, fenômeno com efeito observável algumas vezes com uma pureza extraordinária. Essa nota recorta uma indicação que emana do outro texto de Freud. Quando o paciente se cala, há todas as chances de que essa parada no seu discurso seja devida a algum pensamento que se relaciona ao analista, porque aconteceu uma questão transferencial. Porque assim, quando a gente está lá numa questão de psicanálise, numa questão de processo psicanalítico na clínica, é para falarmos livremente sobre o que vem na nossa cabeça. E o psicanalista está ali com esse papel de dar a corda pra gente, não é para enforcar a gente, é para realmente auxiliar. Mas ele vai dando corda, né? Ele vai, fica ali igual um pescador, esperando um momento puxar a linha. E ele vem com alguns pontos, ele vem com alguns questionamentos, ele vai retomar uma coisinha que você falou. Parece aquela coisa do discutir relação. Porque isso, porque aquilo, lembrando de tais pontos, né? O psicanalista tá ali com a atenção flutuante em tudo que você está dizendo, que você não está dizendo, que teu corpo está transmitindo, enfim. Nós estamos sempre muito atentos. E ali, essa parte que o Lacan fala do silêncio, é porque veio de repente alguma coisa e a pessoa teve uma questão de transferência com o analista que ela se controla. Como assim? Como que eu explico melhor isso? O analista, de modo geral, que deveria ser, eu espero que muitos sejam, pelo menos eu em clínica sou uma psicanalista que está ali neutra e sem julgamentos realmente, esse é o papel nosso, estar sem julgamentos de nada. Mas, no momento de transferência, de repente, eu transfiro para o meu psicanalista que não é ele que está ali, é minha mãe, que era muito opressora comigo, muito religiosa, por exemplo, rígida na educação, nos princípios religiosos que ela me criou. E naquele momento eu tô falando uma coisa sexual minha muito profunda. E aí eu começo a ver meu analista não mais só como meu analista, mas como uma transferência materna. E aí eu me travo, me silencio, porque eu começo a recalcar conteúdos que minha mãe não gostaria que eu falasse. Mas é o meu analista que tá ali, mas eu já transferi para ele esse papel de minha mãe, de minha pessoa ali de confiança. Não sei se me fiz entender nesse exemplo que eu dei. Mas aqui, o quanto os nossos silêncios falam na psicanálise, quanto essas pausas falam, quanto os momentos cruciais de algumas falas nós pausamos para na fala, e aqui, ó, aqui eu caneteio muito ali na hora da análise, e os nossos, e minha analista também, né, com certeza, é esse momento precioso de observação desse silêncio, porque que ele existiu aqui. E quanto é importante muitas vezes, e é ruim também, é desconfortável esse momento do que o psicanalista devolve esse silêncio constrangedor, esse momento, porque a cabecinha tá ali, martelando, articulando e trabalhando esses conteúdos que estão ali recalcados. Eles não estão sendo falados, mas eles já foram para a consciência aqui, ó, explodindo na cabeça do analisando. Aí ele fala sobre o manejo técnico aqui, ó. No manejo técnico que não é raro, num manejo técnico que não é raro, mas que não obstante ensinamos aos nossos alunos a medir, a refrear, isso se traduz por uma questão do tipo: sem dúvida, você tem alguma ideia que se relaciona comigo? Essa solicitação cristaliza, às vezes, o discurso do paciente em algumas observações que concernem, seja um aspecto, seja a cara, seja o mobiliário do analista, seja a maneira pela qual o analista o recebeu naquele dia. Esse manejo não deixa de ter fundamento. Alguma coisa dessa ordem pode habitar nesse momento o espírito do paciente, e focalizando assim as suas associações. Pode-se extrair delas coisas muito diversas, mas observa-se às vezes um fenômeno infinitamente mais puro. No momento em que ele parece pronto para formular alguma coisa de mais autêntico, de mais
quente, do que jamais pôde atingir até então, o sujeito, em certos casos, se interrompe e emite um enunciado que pode ser este: eu realizo de repente o fato da sua presença. Uhum. Vejo que alguém me vê. Exatamente. E aí acontecem esses recalques. Eu, particularmente, quando estou em análise, né, eu tenho muito isso de não olhar diretamente para minha analista, né? Então eu estou sempre divagando, olhando para os lados, olhando para mim, né? E tem os momentos que eu olho para ela. Mas isso aqui é um ponto muito. Olha, Lacan foi lá e cutucou mesmo. Quando a gente nota a presença do outro ali, porque é pra gente não notar, né? O nosso papel como psicanalista é chegar num ponto quase de invisibilidade, de ser o espelho do seu analisando, de não estar ali, porque ele precisa estar de frente com seus conteúdos. E quando a gente tá com os nossos conteúdos e chega aquele momento, você tá ali, você se dá conta do outro, vem os recalques, vem o superego, vem as coisas para te reprimir. Poxa, você tá falando tal coisa, a pessoa tá te olhando. O que que ela tá pensando de você? Né? E isso aqui realmente acontece. Nossa, alguém tá me vendo. Eu não tô aqui sozinha, tô falando com alguém.